Eu dei 50 elogios pro Arthur Moledo Vaz. Eu falei uma crítica, ele chorou, se esperneou, igual um bebê. Construtivo, não, assim, nada... Não vou dizer construtivo, nada confortante, nada positivo da boca do Renan. Ele só reclama, só aponta defeito, só planta discórdia, só mostra o mal do mundo. Aqui é o Ryan Santos e seja bem-vindo ao Ryan Reajo, o canal onde eu reajo aos meus canais favoritos da internet, a vídeos polêmicos e vídeos virais. E hoje é a primeira vez que eu reajo ao senhor Renan Santos, um mito da retórica, da oratória, um cara que tem o poder da fala. Sério? Um cara que escreveu um livro, na verdade, 2 dos melhores livros que eu já li esse ano. O livro amarelo, primeiro fascículo, segundo fascículo. Muito interessante esses 2 livros aqui, rapaziada. Senhor Renan Santos do MBL, o Brasil está virando uma Índia. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas estamos aqui para reagi-lo. O mundo se desenvolve rápido e o Brasil, ele não se desenvolve, né? Não dá pra nem falar que a gente se desenvolveu mais lento. Parece que o Brasil tá estagnado há uns 15 anos, né? E é mais ou menos isso, o Brasil estagnou uns 15 anos, o Brasil não anda, e aí o mundo anda, e aí você começa a ficar muito pra trás. Então você vê em tudo, as construções nossas, você chega em São Paulo, é uma cidade caindo aos pedaços, toda pichada, calçadas. São Paulo não, cara, São Paulo até evoluiu de 10 anos pra cá. Se você andar pela zona norte do Rio, do lado do... Pega o túnel Rebouças, tudo pra lá do túnel Rebouças. Rebouças. Cara, é uma desgraça. Eu lembro do bairro da minha avó, Higienópolis, Bom Sucesso. Eu lembro da minha infância e tava melhor do que tá hoje. Tipo, 30 anos atrás, visualmente era melhor, mais limpo, mais bonito do que hoje. Até o número de motoqueiros, tipo essas discussões de motoqueiro. Uma cidade que precisa, vamos dizer, se sustentar ao redor de motoqueiro, é uma cidade muito pobre. Porque a existência do motoqueiro, ela se dá através... Cara, a única cidade rica que eu vejo com motoqueiro é Dubai. Que são os caras que entregam comida. Motoqueiro que realmente está trabalhando, né? Não conheço outra cidade. Em Paris, os caras que entregavam comida iam de bicicleta ou e-bike. As pessoas que andavam de moto em Paris eram trabalhadores que usavam a moto para ir de ponto A para ponto B. Mas realmente, motoqueiro trabalhador... Só vi em Dubai, entre as cidades ricas que eu já fui. Estados Unidos você não vê moto. Uhum. Não sei porquê, mas não tem moto nos Estados Unidos. Não tem. Muito raro vai passar um tiozão de Harley Davidson. Pode. Tipo, uma vez em 3 semanas eu vou ver um cara com aquelas BMW moto na freeway, mas só. Não tem moto nos Estados Unidos. Só apontar uma coisa que o sociólogo falou. Quando eu falo, o Brasil ele não se desenvolve, no próprio vídeo que ele reage, eu tô falando em termos relativos. A velocidade de desenvolvimento urbanístico, a velocidade de desenvolvimento econômico, a velocidade de desenvolvimento dos ganhos de capital por parte da classe média, acúmulo, né? É menor, então a gente perde em termos comparativos com o mundo porque o espaço relativo nosso diminuiu. Porque nós não crescemos como os outros países de desenvolvimento. Então, por exemplo, São Paulo houve uma pequena melhora urbanística. Sim, mas é muito pequena, né? A gente pega, por exemplo, a infraestrutura... Vou dar alguns exemplos de infraestrutura que envolvem São Paulo e depois eu vou pensar a questão prédios e tal, construção. O Rodoanel não é uma obra complexa, amigos. Por mais que ela não, era uma obra complexa. Você não é, assim, a China construiu 10 mil coisas mais complexas do que o Rodoanel ao mesmo tempo nos últimos 40 anos. O Rodoanel não é. O Rodoanel é um anel de estrada, tá? Que deve ter ao longo dele, eu não sei, me corrijam aí, talvez 50, 70, 100 quilômetros, eu não sei quantos quilômetros tem, tá? Mas é basicamente uma estrada circular ao redor da região metropolitana de São Paulo. Essa obra, que assim, alguém me corrija aí, essa obra começou nos anos 90 e a gente tá em 2025, eu nem sei se completou ela. E as pessoas comemoram como se fosse nossa, o Rodoanel. São Paulo tá, né, um processo de construção de metrôs, né? Também, assim, eu lembro que assim, começo dos anos 2000 veio assim, vamos construir novas estações. Tamo aí há 25 anos, um troço aqui, um troço ali. E aí quando a gente fala, e a construção, os prédios em São Paulo? São Paulo realmente ele tem uma indústria da construção, vamos botar aqui nesses termos, mais ativa, mais quente do que em outros lugares, mas nem de longe com a pujança que você vai ver, inclusive em países já desenvolvidos. Porque você vai ver essa energia de construção em países no processo de desenvolvimento. Nos já desenvolvidos, você anda numa cidade como Nova York, por exemplo, as ruas estão permanentemente em obra. Permanentemente em obra. Você vai andando, parece que assim, é eternamente em obra. E lugares em desenvolvimento, eles têm esse processo de urbanização, construção de pés de desenvolvimento muito mais rápido que o Brasil. Aqui, para construir, o Arthur é um mestre nisso, porque ele concorreu a prefeito. O Kim também entende muito disso. Tem as outorgas, tem as licenças. Para construir é um inferno. É muito demorado.
Você precisa de muito capital empatado, o capital é caro no Brasil. Em grande medida, São Paulo né, o mais avançado que tem, mas mesmo isso em termos relativos, quando comparado ao resto do mundo, é muito devagar. E esse é o problema. Ela se dá através, vamos dizer, de uma infração de trânsito. Andar no corredor é incivilizado andar no corredor. Só que as pessoas andam no corredor porque elas não têm dinheiro pra ter um... É engraçado que o Renan, nesse livro aqui, ele escreve da mesma maneira que ele fala. E ele mete o pau no Oruan, mete o pau no Neymar. Muito bom esse livro, cara. Muito bom esse livro. Leia o livro amarelo do Renan Santos. Que diz aqui que é do MBL, mas quem escreveu foi ele. É muito óbvio que foi ele que escreveu. O moto começa por isso, o transporte público é horrível e há uma demanda aí por entrega de documentos, talvez por conta de burocracia. Isso fora a entrega de outras coisas, né? Então aí você cria esse mundo da motoca. Mas aqui vai a minha crítica pro Renan Santos, que eu sei que esse cara do MBL não gosta de crítica. Eu dei 50 elogios pro Arthur Moledo Vaz. Eu falei uma crítica, ele chorou, se esperneou, igual um bebê. A crítica que eu tenho ao Renan é que, puta que pariu, vai ser amargo assim na casa da sua mãe, mano. Que cara negativo, mano. Que cara... Eu aposto que ele não tem filho, não vai ter filho, mano. É um cara com uma vibração muito pra baixo. Tipo, nada a só ver. fala de desgraça. Só planta desgraça no mundo. Porra, aí você tem que me conhecer, né, velho? Imagina, como é que eu posso ser negativo se todo o meu trabalho é de natureza otimista? Meu trabalho todo é, vamos construir um partido, vamos montar uma revista, vamos formar uma geração. O que você sente que é uma negatividade é eu atestar, através do diagnóstico, o tamanho do problema. Mas eu poderia atestar o tamanho do problema e entrar numa black pilada. Puta que pariu, agora acabou, que é o que muitos entram. Ah, já era, tal. Não é, eu atesto o tamanho do problema e eu falo, galera, não desistam, essa porra tem solução. Só que a gente não vai mentir pro tamanho do problema. A gente não vai fingir que o problema é menor. Ou a gente não vai, e esse é um problema nosso no Brasil, exaltar falsas qualidades ou elevar determinadas coisas a um tamanho ou um peso que elas não precisam ter. Eu vou dar um exemplo, não, nós temos a melhor cultura do mundo, não, Brasil. Não, cara. A gente exalta certas qualidades que nós temos que são menores quando comparadas às qualidades, vamos dizer, criadoras por parte das grandes culturas das grandes nações. E a gente é bem cético sobre isso. Posto isso, o nosso trabalho é de natureza otimista. É necessariamente de natureza otimista. Por ser de natureza otimista, ele pensa só no longo prazo e nas próximas gerações. Só isso. Não há como construir um partido político, não é como construir um projeto, por exemplo, que a revista Valete, que não é feita para dar dinheiro, não é feita para um sucesso, vamos dizer, digital. Ela é feita para filtrar e formar as pessoas certas. Sendo pessimista. Nem tem como ser. Eu nunca escutei nada construtivo, não, assim, nada, não vou dizer construtivo, nada confortante, nada positivo da boca do Renan. Ele só reclama, só aponta defeito, só planta discórdia, só mostra o mal do mundo. Esse nem era o intuito desse react. Mas poxa, assim, acho que você tá vendo recorde, ou cortes meus que viralizam, né? Não é exatamente isso, né? Acho que quem tá aqui sabe muito bem dos nossos planos, de toda a energia que a gente tem, né? Então, a gente passa vários dias da semana comemorando vitórias que a gente tem, comemorando a adesão de determinadas pessoas aos projetos, às ideias ou coisas que nós fazemos. Agora, definitivamente, né, não dá pra comentar, assim, em termos muito positivos, o que tá acontecendo aqui no Brasil. A situação brasileira é uma situação muito grave. Ela é bem grave, não dá pra você ficar aqui dourando a pílula, né? Agora, a gente pode ser otimista, por exemplo, no caso do Milei. Milei é um caso bem engraçado porque eu especificamente fui muito duro com relação ao surgimento do Milei e tal, a vinculação dele a um certo bolsonarismo, ele parecia um louco. Começou a dar certo, a gente tá aqui, ó, isso aqui é uma revista otimista sobre o caso argentino, otimista. Então, não é que não, agora a situação brasileira é difícil a gente levantar elementos bons, mas a gente já levantou, a gente vive citando, porra, olha o exemplo do Matopiba, olha o exemplo do Porto Digital lá em Recife, a gente levanta pontos bons, mas hoje eles são muito incipientes pra dizer o mínimo. Da motoca. Então você tem uma coisa meio indiana aqui no... Renan, vamos pra Suécia fazer o tour de Blonde. Eu vou te mostrar uns lugares aí em Visby que eu conheço, em Aarhus, no norte da Dinamarca. A gente vai pra Turku na Finlândia, uns lugares aí, e vamos filmar. Vamos filmar isso daí. Pelo menos a gente vai plantar algo construtivo, algo positivo pra nossa audiência, ao invés de ficar plantando medo e falando de notícia ruim nessa porra. Brasileiro. Eu sei que gosta de buceta, Renan. Gosta muito da moto e tal. Os carros aqui velhíssimos, todos pequenos, todos de péssima qualidade. A infraestrutura urbana, o equipamento urbano, né? As pontes, o material utilizado nas construções, todos de quinta categoria aqui no Brasil. Nossa, eu gosto desse cara.
A galera tá nos comentários, ele tá farmando, não sei o que, mano. O Ryan Santos tá... eu comecei a conhecer mais ele recentemente, já sabia dele antes e tal. Ele é um dos grandes magos do marketing da internet no Brasil e tal, com todas as qualidades e os defeitos que vem embutido nisso. Dito isso, ele é um cara de carisma natural. É muito parecido nesse sentido com o Arthur, que é um cara que tem aquele carisma, você fala, puta, eu não resisto ao carisma desse cara. Esse cara pode até ter uns defeitos, o Arthur tem todos, mas não aguento, eu não resisto, entendeu? Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.